Salve, salve a todos! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Concepção e Montagem, onde conversamos sobre museus e museologia em meio à pandemia. O nosso convidado é o Márcio Dillmann, que possui graduação em museologia, especialização em patrimônio cultural e conservação de artefatos e também mestrado em história, tudo pela Universidade Federal de Pelotas. Ele já atuou profissionalmente como professor substituto do curso de bacharelado em museologia da UFPEL e museólogo da Universidade Católica de Pelotas. Atualmente, é doutorando em Memória Social e Patrimônio Cultural pela Universidade Federal de Pelotas e museólogo da Prefeitura Municipal de Gramado. Para saber mais sobre a formação e a atuação profissional dele, o resumo do currículo vai estar aqui na descrição. Márcio, seja bem-vindo. A gente está com esse Covid aí e estamos sendo, humoristicamente falando, muito bem geridos pelo governo no combate à pandemia em território brasileiro. A gente tem essa nuvem de gafanhoto que podia chegar aqui, mas mudou de ideia e foi para o Uruguai. A gente está com essa nuvem de poeira vindo lá do Saara, que apesar de ser um fenômeno natural recorrente, agora ela está muito maior do que já tinha sido registrado anteriormente. Tem gente falando que o mundo está acabando, né? Mas para os museus a coisa já está na corda bamba faz tempo, para boa parte deles, pelo menos. Como é que tem sido para ti, na tua visão e na tua atuação profissional, a realidade dos museus aí dentro dessa pandemia? Bom, gente, na realidade, assim, tem sido bem difícil, porque a gente tenta ser razoável em pensar que é uma situação diversa, é uma situação, infelizmente, imprevisível, a gente não tem noção do que pode acontecer. Digo isso a respeito das principais ferramentas que o museu necessita ter, que somos nós, é o recurso humano, são os tantos funcionários. Imagina, então, os visitantes, né? Tirando, obviamente, aquela questão daqueles museus que ainda têm um trabalho na virtualidade, mas a situação, obviamente, ela está bem complexa. É claro, Éder, é bem como tu disse, na verdade não é uma coisa que é recente, a gente tem batalhado, nós profissionais, nossas experiências mostram que os museus, muitos museus ainda estão em fase embrionária, por mais da existência deles, às vezes décadas e décadas, eles estão numa dificuldade porque eles têm uma característica de gestão e de existência que fez com que eles ficassem de uma maneira difícil. Agora vem a questão da Covid, ou seja, a gente tem uma situação bem mais complexa, porque os museus fechados, né? A gente tem que começar a planejar como trabalhar internamente, mas, por outro lado, a gente tem que imaginar que todos nós somos humanos ao ponto de estar sofrendo com uma parte até psicológica dessa situação, né? Eu argumento para vocês, por exemplo, eu já passei por essas situações, né, aqui em Gramado. No início nós fechamos a prefeitura, a cidade se fechou, bem no início, como todos nós fechamos no Brasil, né? Eu tive uma infecção respiratória no início da saída, ou seja, bem no início de tudo. Então, ou seja, já comecei a ficar todo errado, mas tive que entrar em triagem de Covid, mas tudo tranquilo, tudo normal. Quando, ainda bem, nós retornamos ao trabalho, porque mesmo retornando ao trabalho, não abrindo os museus, a gente estava trabalhando, né? Eu tive contato com os pais que, na cidade vizinha, pegaram Covid, os dois de risco, e infelizmente a gente ficou sabendo depois de um dia de visita. Então, o que acontece? Ou seja, o Márcio, infelizmente, por causa dessa situação, teve que contatar todos os colegas e a gente teve que fechar o museu. Ou seja, uma situação extremamente triste. E com certeza a gente se sente mais prejudicado por ser, além de profissional da área, ter essas diversas dificuldades, a gente notar que, infelizmente, a gente está meio perdido a nível de gestão. Digo isso em gestão federal, porque a gente olha museus, a cultura, né, fora, a educação perdida, e nesse momento que talvez fosse o momento de usar a inteligência
e trazer para todo mundo junto uma situação, não, é um momento de separação. Então, os museus eles vão sobreviver? Acredito que sim, sobrevivem, mas infelizmente a gente vai aos trancos e barrancos. É claro, estou comentando para vocês a situação de museus municipais, né, que a gente tem uma situação, mas eu imagino aqueles museus federais não, aqueles museus privados que necessitam, obviamente, da presença física para tirar, obviamente, todo o sustento da instituição, né? Uma das características de quando a gente imagina Gramado é essa associação de cultura com o turismo, assim. Então eu imagino que o teu trabalho deve ter sido impactado de uma forma muito gritante, e no teu caso é um museu público, mas vocês também dependem da bilheteria de uma forma geral. Já tem algum plano, assim, vocês já estão pensando em algum plano para, enfim, negociando com a prefeitura, imagino, para contemplar essa falta de bilheteria, esse déficit que vocês vão ter de lidar de uma forma ou de outra? Na verdade, a gente tem uma característica bem normal para os municípios, né? A gente aí em Pelotas, a gente via que a maioria dos museus municipais, de uma maneira de buscar recurso, fazia bilheteria. O município de Gramado é um município muito bem estruturado, é um município rico, né? Fazendo com que, por enquanto, não que não fosse possível, nossos locais de cultura, ou seja, os nossos locais que têm acervo, seja o Museu Hugo Daros, que é o museu onde eu fico mais tempo, seja a nossa pinacoteca, né, Dr. Carlos Neus, que agora está guardada porque vai ter obras no local onde se pretende expor, né? E nós temos um espaço cultural na estação da Via Férrea, na Várzea Grande, que é o chamado Museu do Trem. Todos esses locais a gente não cobra a entrada, né? O que acontece? Acontece que se sabe, obviamente, que a administração ela também se prejudica, porque, na realidade, toda essa falta de turismo, toda essa falta de pessoas vindo à cidade, isso, obviamente, não gera economia, a prefeitura acaba arrecadando muito menos. Então, a gente, infelizmente, por um lado, sabe que financeiramente ainda não está sendo um problema, né? Mas se a pandemia nos travar tanto a economia, né, por muitos meses, eu acho que realmente a gente vai ter muito mais dificuldade. É por isso que eu comento assim, a Gramado deve ter mais de 2 dezenas de outros museus privados. E esses sim, que realmente estão fechando, estão demitindo, porque precisa do público e o público, obviamente, não vai estar vindo nesse momento. Mas, por enquanto, nós, a nível de prefeitura, a gente tem feito um trabalho mais interno nos museus, ou seja, recorrido à documentação, se tem feito a documentação no Museu da Várzea, vai se organizar a Pinacoteca, se faz um trabalho todo interno a respeito dos museus, mas, como eu lhe comentei, assim, a preocupação ainda não é financeira pela questão do município, porque eu sei que municípios diferentes, vizinhos, já estão com dificuldade, até mesmo de folha de pagamento. Então, a gente sabe como é difícil, né? Já tivemos participações aqui de outros colegas, cada um trazendo a sua realidade. E é um cenário bastante ímpar, né, para cada instituição. Cada uma sabe onde aperta o seu sapato, né? Por exemplo, uma instituição não está com problemas financeiros ainda, né? Mas está com problema de recursos humanos ou de insumos para poder tocar o trabalho. Que os insumos não vão chegar, ou a capacidade da prefeitura de lidar com esse tipo de material não existia até então, né? Outros setores olham que, não, sem o público a gente não tem por que funcionar, então não tem por que ter funcionário aqui, e começam essas demissões, como tu bem falou, e outros estão conseguindo contornar a situação, né? Como, por exemplo, alguns prestadores de serviço, nós conversamos com o Maurício na semana anterior, e ele disse que os museus que ele está trabalhando, que ele presta serviço, estão muito bem, obrigado, né? Mas esses são, o Matheus gosta dessa expressão, é o ponto fora da curva, né? Sim, isso mesmo. Por parte dos casos, né? Que os museus que não estão com problemas financeiros, né? Tu é um cara que já teve
atuando na frente numa sala de aula, né? Já foi professor, substituto, já teve foi para assumir um museu que eu lembro que eu fui contatado também na época que a ideia era fechar aquele museu lá, era organizar o acervo para fechar, né? E tu tocou o barco adiante, né? Conseguiu demovê-los da ideia. E hoje está na esfera municipal. Então, assim, tu tem uma atuação profissional bastante completa, por assim dizer. Além de eu gostar muito da maneira como tu pensa e que tu vê a coisa, Márcio. Juntando tudo isso, o que tu vê como saída, né, para esse momento dos museus que estão assim, independente do formato? É bem como tu falou, Éder, assim, nós temos que pensar, isso eu falava ainda na situação, quando eu tive a possibilidade de dar aula no nosso curso de museologia, a gente tem que pensar, obviamente, nessa questão que eu tenho uma leitura de museu, que talvez não agrade muita gente, mas eu vejo o museu como um corpo, eu vejo o museu como um ser humano, não como fisicamente falando, mas a gente consegue ver o museu estruturado como se fosse um corpo humano. O que serve? Existem museus de idade, quando eu digo museus de idade, são museus que foram criados há 50 anos atrás, mas eles galgam o caminho tão lentamente que parecem crianças. Eles estão em período embrionário, às vezes, porque falta toda a característica de museu, falta tudo o que seria necessário para ele crescer, se tornar um jovem, se tornar próspero para aquilo que ele serve, que é trazer conhecimento e informação. Então, tem toda essa dificuldade. Então, desde que a gente se forma, né, no nosso curso, a gente acaba trabalhando, visualizando que os museus eles têm características muito, muito diferentes, né? O que faz, muitas vezes, que ideias que serviriam, por exemplo, para o meu museu aqui em Gramado, não servissem para um museu em Pelotas, ou não servissem para um museu em Lajeado, ou não servissem para um museu em outras cidades. Porque, na verdade, como eu comento, essa ideia, ou seja, são seres diferentes. Assim como todos nós não existem pessoas iguais, os museus também, como seres, eles não são iguais. Então, por mais que a ideia possa ser maravilhosa, muitas vezes ela pode não funcionar em determinados museus. Eu tenho visto atualmente que muitos têm girado em torno, principalmente da parte mais, não digo didática, mas a parte mais informal, a parte de trazer, utilizar os meios da internet, Facebook, Twitter e assim sucessivamente, fazer exposições virtuais é uma maneira de atrair o público? Poderá se dizer que sim, mas obviamente na característica do museu muitas vezes a virtualidade só serve para dizer o seguinte: nós estamos vivos ainda como museu, mas muitos desses museus a virtualidade não vai trazer talvez o que eles precisam, que é a parte de dinheiro, a parte de sustento. E, como tu mesmo falou, a dificuldade ela é muito pior, porque nessa situação a gente tem muitas vezes em museus, no nosso museu aconteceu isso, a gente tem colegas que são de risco. E muitas vezes, devido aos protocolos de cada município, a gente tem, obviamente, que deixar essas pessoas distantes do público, né? Fora que o museu está fechado, mas também não deixar essa pessoa em risco. Aqui em Gramado foi feito um protocolo no início da pandemia, que aqueles funcionários que fossem funcionários de risco poderiam pedir atestado médico. Então, eles ficaram um tempo em casa e aqueles que já tinham direito a férias poderiam já tirar férias. Isso principalmente para zelar pelo funcionário. E aí você pensa, no momento que acontece isso, a dificuldade financeira não é só ela que está batendo, também, como tu disse, é a dificuldade de pessoas para trabalhar. Eu acredito particularmente que, por mais que se tente fazer através da virtualidade, já que a gente tem a maioria dos museus fechados, no meu caso, o museu está fechado, né? Os museus aqui também, como negócio privados, muitos estão fechados. Mas permite-se, dependendo da bandeira, dependendo do protocolo, abrir, entrar um número X de pessoas pelo protocolo, metros quadrados da área expositiva, precisa de todos os cuidados, álcool gel, essas coisas todas. Mesmo assim, o nível da arrecadação deles reduziu demais. Então, eu acredito que, para aqueles museus que já andavam de uma maneira, como o museu aqui de Gramado, que não
que o recurso vem, obviamente, do município, esses vão sofrer, como todos os museus, mas de uma maneira diferente. Eu acho que, na realidade, é um determinado momento que a gente vai ter que ser muito criativo para isso. E, às vezes, a criatividade ela não diz respeito a conseguir buscar o recurso que a gente quer. Sabemos que tem projetos que talvez a gente possa concorrer, editais, sabe disso, né? Mas eu acredito que o museólogo agora e os museus vão ter que pensar na criatividade para simplesmente fazer com que aquela pessoa, muitas vezes, não vai poder visitar o museu, mas vai ficar com cada vez mais interesse de, quando isso passar, ela ir ao museu. Então, o trabalho nosso, que já era esse, de fomentar museu e fomentar pessoas no museu, agora, muitos museus fechados, sem poder atender, vai ter que continuar trabalhando e fomentando, fazendo com que as pessoas digam o seguinte: quando acabar isso, quando eu tiver oportunidade, quando o museu estiver aberto, eu quero ir naquele local. Eu acho que esse é um dos principais trabalhos que vai ter que ser feito hoje em dia, na atualidade, para os museus. Enfim, voltando para essa lógica de turismo, porque quando tu fala em Gramado, para mim é possível não fazer essa associação, e até é bom lembrar que a gente, quando estuda museologia, principalmente dependendo de algumas correntes, há até uma espécie de demonização do turismo. Mas não é o nosso caso aqui, eu imagino que não. Mas eu acho importante a gente pensar no seguinte: há algumas correntes de pensamento, inclusive dentro do turismo e tal. Isso foi um raciocínio que até a gente construiu junto com a professora Heloísa lá da UFBA, que os museus agora eles vão precisar se voltar para os públicos internos. A gente chegou nessa conclusão pensando sobre a Alemanha, sobre a Itália, por exemplo, que começou a distribuir vouchers para as pessoas fazerem turismo localmente, porque a atividade de turismo vai precisar ser local. Como é o teu caso aí? Tu falou que vocês são abertos e tudo mais. Há um sustento da comunidade local para os museus, no caso, os museus em que tu trabalha? Porque eu te pergunto isso por quê? Porque eu penso que talvez seja essa uma estratégia que vai, inclusive, ao encontro disso que tu acaba de nos dizer, de fomentar as pessoas para que elas compreendam que o museu é o primeiro local para onde elas devem correr. Mas tu acha que a gente consegue encontrar um sustento dentro da comunidade, como é o caso, por exemplo, do Morro Redondo que tu estuda, que é sustentado pela comunidade, entende? Sustentado no sentido de além de as pessoas sustentarem as memórias, elas às vezes sustentam, inclusive, até processamento técnico lá, entende? Tu acha que, no teu caso aí, considerando que é uma cidade tão turística, a gente pode pensar nessa mesma lógica, assim, ou tu acha que não tem nada a ver? Enfim, o que tu pode me dizer sobre isso? A tua colocação é diretamente muito bem colocada pelo seguinte: na realidade, quando eu cheguei aqui, eu completei 1 ano de funcionário aqui no museu, na cidade de Gramado, né? E o que a gente nota, infelizmente, do gramadense, né? O gramadense ele é vamos dizer assim, uma pessoa muito exigente. Com certeza é uma pessoa exigente pelo seu município, porque sabe o que o município arrecada, sabe o quanto o município chama atenção no país. A gente sabe o quanto é importante para o morador, o gramadense aqui. E ele é muito rígido pelas coisas. Mas eu notei em menos de 1 ano aqui, conversando até mesmo com colegas da cultura, que já foram até trabalhar na Secretaria de Cultura, os atuais, que estão há muito mais anos trabalhando aqui na prefeitura, a gente nota que, em Gramado, o trabalho tem que ser realizado bem como tu argumentou. E eu vou dizer bem sério, não é só no momento de pandemia. Na atualidade, antes mesmo de acontecer, isso no ano passado, nós, na Secretaria de Cultura, já conversávamos sobre isso. Por quê? Porque muitas vezes o gramadense ele acredita que o museu, por causa dos outros museus, né, porque são vários, são, como eu disse, dezenas de museus, né, os museus são voltados ao turista, aquele que não é daqui. Então, muitas vezes, você tem que buscar, através até mesmo de trabalho de educação patrimonial, que é feito aqui em Gramado, mostrar não só a importância dos locais históricos, né, dos patrimônios que nós temos, sejam praças, árvores, mas mostrar também a importância dos museus, biblioteca. E isso é um trabalho que está sendo elaborado pela prefeitura há algum tempo, principalmente com os mais jovens, porque nota-se que aqueles de uma certa idade maior, eles têm a crença de que a parte cultural não é para mim.
a parte cultural da cidade, que está muito envolvida com o turismo, ela é voltada para quem vem de fora, né? Por quê? Porque realmente, ou seja, grande parte de Gramado, ou seja, é uma parte turística que é para pessoas de fora. E essas pessoas vêm para cá para isso. Então, tem muitos museus que, obviamente, não vão receber, né, gramadenses. Por mais que, na realidade, essa seja a meta, seja realmente mostrar ao gramadense que, ou seja, as instituições culturais da cidade são suas, né? Que, na realidade, a história de Gramado que é contada e é trabalhada no Museu Hugo d'Aros, né, na realidade, tem um enfoque muito mais do público local, porque conta a história dessas pessoas, dos seus descendentes, do que do turista. Então, por exemplo, a gente nota, nós, por incrível que pareça, mesmo assim, a maior quantidade de visitantes no Hugo d'Aros, ele é turista, com certeza. Mas, diferentemente disso, a gente nota que muitos turistas têm aquela visão que a gente gosta. Quem gosta de museu, gosta de museu. Você vai entrar em qualquer tipologia de museu. E o Museu de História, ou seja, que conta a história do município, o seu desenvolvimento, para muitas pessoas que vêm para um local turístico que traz a fantasia, esse não é um museu que vai agradar, porque ele quer ver coisas super interessantes. E, por outro lado, uma grande quantidade de pessoas vem para cá para conhecer a história do local, porque se encanta pela cidade, se encanta de tudo que vê e, querendo ou não, se quer saber a história do município, por que ele é assim, o que fez com que ele se tornasse o que ele é, na realidade é no museu que eu trabalho que você vai ter essa informação. Não vai ser nos outros museus. E veja bem, eu não estou menosprezando os outros são museus muito voltados para o turista, para aquela pessoa que quer muito mais uma coisa muito mais visual, uma coisa de um impacto diferente do que um museu histórico, do que um museu que vai contar a história. Então, para tu ver como tu falou, uma coisa que é vital, a gente tem trabalhado desde o ano passado na necessidade de fazer com que o gramadense ele vá aos museus de Gramado, ele conheça, porque ali, na verdade, está a história dele, né? Mesmo assim, Matheus, mesmo assim, ou seja, a maioria dos visitantes que vai no Museu Hugo d'Aros, né, e até mesmo em outros museus, como o Museu do Trem, são estrangeiros, são de outras cidades. Estrangeiros também, que a gente tem muitos visitantes estrangeiros aqui, né? Porque e já cansamos de ver pessoas que vêm visitar Gramado e adentro nesse circuito turístico de Gramado, de museus, que visita vários deles aqui. E aí, quando vão no D'Aros, que é bem no centro da cidade, eles se decepcionam, porque, na realidade, eles não entendem por que o museu ele é daquele jeito. Mas ele é um museu, como eu disse, contextualizado para contar uma história da cidade. Né? Ele não é um museu de especuloso, como a gente diz, ou seja, um museu que vai chamar a atenção, vai brilhar os teus olhos. Um museu de cera, por exemplo, um museu do automóvel, né? Um museu, vários outros museus pode ter, que talvez te chame muito mais a atenção. Mas essa necessidade é importante porque eu acredito que o primeiro caminho, na verdade, sempre, até mesmo quando eu morava em Pelotas, a gente falava em museus, o primeiro é realmente o morador, é ele que tem que assumir. Morro Redondo é um exemplo disso, como tu falou, ou seja, o morador ele assume uma posição perante o museu, ele chega a ajudar até mesmo nos próprios eventos do museu. Né? Isso é uma das coisas mais importantes. É um museu municipal que vai querer vender uma coisa para um turista que vai simplesmente vir e vai embora. E se gostar, vai voltar, o que é bom. Mas assim é importante que, na realidade, os moradores eles assumam essa característica, inicialmente de conhecer realmente que a cultura é para eles também, o museu é para eles também. E aos poucos a gente começar a fazer como o Morro Redondo faz muito bem. Daqui a pouco conseguir trair esses grupos de moradores para eles realmente adentrarem no museu, não só como moradores ou como visitantes, mas como integrantes do museu e da sociedade que desenvolve o museu que está na volta.